Tudo bom, pessoal? Estamos aqui hoje para falar para você um pouquinho sobre isenção de imposto de renda por doença grave, o que te contam errado e o que ninguém te explica. Hoje eu quero começar essa live com um alerta muito sério. E todos os dias, aposentados e pensionistas perdem dinheiro, pois acreditam em informações erradas sobre isenção de imposto de renda por doença grave, de acordo com a Lei 773 de 88. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas acham que é automático, que o desconto já é automático, que a isenção já é automática por serem aposentados, que a isenção já é automática por serem idosos. E isso está errado. Essa isenção que muitos acham que tem de forma automática, na realidade é aquela isenção dos 65 anos, onde você vai poder fazer um abatimento da base de cálculo de um valor pré-determinado pelo Estado. E aí, sobre esse valor, se você ainda tiver imposto a pagar, vai ter que fazer o pagamento. Então, a isenção não é automática, pessoal. A isenção de imposto de renda da Lei 773 de 88 é aquela isenção onde você possui alguma das doenças elencadas na lei e essas doenças vão te dar isenção do imposto de renda dali para frente e te propiciar a restituição dos últimos 5 anos, limitados à data da constatação da doença. Tá? Então, não é automático como muitos pensam. Outro mito que tem e é muito comum é: se eu já fui curado, eu perco o benefício. Não, pessoal. Você não vai perder o benefício da isenção se você já for curado. Tá? Isso também é lenda. Por quê? Porque o tratamento ele é eterno. Você vai continuar sendo cardiopata, apesar de melhorar a qualidade de vida, você vai continuar fazendo a manutenção, né, da remissão do seu câncer, certo? Então, não existe efetivamente uma isenção por prazo determinado, como muitos dizem, tá? Certo? Seguindo aqui então, outro mito que é muito comum acontecer: só vale para aposentadoria do INSS. Não, pessoal, não é só para aposentado do INSS. Aposentado do INSS, militares da reserva, militares da reforma, pensionistas, aposentados públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, todo e qualquer aposentado ou pensionista ou militar da reserva ou militar da reforma tem direito à isenção do imposto de renda. Claro que a gama, né, de aposentados pelo INSS é muito maior, né, mas a grande maioria dos nossos clientes hoje nem são do INSS, são aposentados do serviço público, certo? E o quarto grande mito, né, dá muito trabalho e não vale a pena. Realmente, pessoal, dá muito trabalho, tá? Não tenho como discordar de você nesse ponto. Trabalho dá, certo? Mas o que acontece? Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para te auxiliar e para poder suprir essa necessidade que você tem de assistência, tá? Nós da MVA Advogados fizemos isso há mais de 10 anos. Né? Temos centenas de casos deferidos de clientes satisfeitos. Pode olhar nas nossas redes sociais, principalmente lá no Google, lá onde tem as avaliações, a maioria dos clientes coloca lá no Google. Então, assim, existe sim a possibilidade da isenção, ela é real, ela é factível, ela é alcançável. Só que dá trabalho, óbvio, muitas vezes você vai acabar desistindo se for fazer sozinho, mas com uma assessoria, com um bom planejamento e uma boa consultoria jurídica, você vai conseguir sim fazer, buscar essa isenção para você, tá? E qual é o grande problema, pessoal? Muita gente descobre que tem direito à isenção pelos nossos vídeos, anos e anos depois de já estar pagando, né, imposto de renda sem necessidade. Por que eu digo isso? Porque a restituição que a gente consegue, seja via judicial ou via extrajudicial, é só dos últimos 5 anos, certo? É só dos últimos 5 anos. E tem gente que tem diagnóstico aí de 1995, 97, 2000, né? E acabam perdendo daí um número grande de restituição. Por quê? Porque a gente só consegue restituir os últimos 5 anos, certo? Então, se você conhece alguém aposentado, pensionista, aproveita, indica essa live para ele ver, porque essa informação muda a realidade financeira de muitas pessoas. Nossa função aqui é justamente essa: te auxiliar a ter um melhor ganho financeiro
durante a sua velhice, durante a sua aposentadoria, certo? Mas deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Marcos Ávila, sou advogado, atuo há mais de 20 anos, há 10 anos com essa tese da isenção do imposto de renda de forma específica, né? E hoje eu vou te explicar de forma simples e direta o que é verdade, o que é mentira sobre a isenção do imposto de renda por doença grave para aposentados e pensionistas de acordo com a Lei 773 de 88. Então aproveita, chama aquele teu amigo, aquele teu tio, a tua avó, o teu avô, que precisam saber dessa informação. Tá? Nosso conteúdo é meramente informativo, educativo, e você vai aprender muito comigo aqui nos próximos 10, 15 minutos no máximo. Aproveitando, pode nos seguir nas redes sociais, né, onde a gente tem informações de muito valor agregado também para você, certo? Vamos lá então. Vamos desmontar as principais confusões que acontecem. Eu elenquei 12 confusões, né? E a gente vai destrinchar uma por uma aqui para poder te explicar melhor como funciona tudo isso. Vamos lá, primeiro então, a isenção é automática? Não. Mesmo que o INSS se saiba da existência da tua doença, mesmo que você tenha sido aposentado por invalidez, tá? Ou aposentado por um acidente de trabalho, essa isenção ela não vai acontecer sozinha. É preciso abrir um processo administrativo no INSS ou um processo judicial, dependendo da sua situação, para poder buscar essa isenção. Tá? Segundo item, só quem se aposentou pelo INSS tem direito? Não, pessoal. A isenção ela vale para qualquer aposentadoria ou qualquer pensão, independente de quem seja o órgão pagador. Como eu falei, seja INSS, seja prefeitura, seja Estado, seja regime próprio do servidor público, seja por previdência complementar, seja por pensionista, tá? Essa isenção, ela inclusive entra naquela previdência complementar da previdência privada, e a gente consegue a isenção também lá, certo? Outro ponto importante, sempre quando você buscar, né, o seu direito à isenção, você vai ter direito também a restituir os últimos 5 anos daquilo que já pagou, né? Isso gera para você uma melhora no seu fluxo de caixa, uma melhora na sua capacidade de pagamento e uma melhora no seu tratamento também, certo? Outro ponto a ser analisado, qualquer doença grave dá direito à isenção? Aqui está um ponto crucial, pessoal. Durante muito tempo se questionou o que seria doença grave, se as doenças lá da lei eram realmente doenças, era uma lista taxativa, se eram doenças graves, ou se poderia ser qualquer doença que fosse considerada grave, né? E aquela lista de leis era apenas uma lista exemplificativa. Bom, hoje está claro, né? A lista é uma lista de doenças específicas. Então, todas as doenças que estão lá na Lei 773 de 88 são as que dão direito à isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas com doença grave. Aonde que a gente consegue uma pequena flexibilização ali? Tá? No acidente de trabalho, no acidente decorrente, né, do ato laborativo, né? Na alienação mental, né, que também a gente precisa ter um parecer mais conclusivo, e nas paralisias irreversíveis e incapacitantes, que tem diferença paralisia irreversível de paralisia incapacitante. Irreversível é aquela que eu não consigo voltar, beleza, mas ela é irreversível e incapacitante, então ela também precisa causar uma incapacidade para o beneficiário. São as situações que mais trazem controvérsias, mais trazem debates, mas na grande maioria das vezes é assim que funciona e se consegue também buscar a isenção desse pessoal, dessas pessoas, desses beneficiários, né, que possuem alguma dessas doenças. Tá? Dá mais trabalho? Tá, dá mais trabalho, mas se consegue também. Tá? Um outro mito, uma outra dúvida que surge muito é: a doença precisa estar em estado terminal, o doente precisa estar em estágio terminal? Não, pessoal, não precisa. Tá? A lei exige apenas a comprovação do diagnóstico, não a gravidade atual da doença. Tá? Inclusive, quem já foi curado, já foi tratado, também tem esse direito. Quem está em tratamento tem esse direito. Quem está em remissão de câncer
tem esse direito, certo? Tranquilo? Beleza, me contem aí, façam perguntas, a gente vai respondendo para vocês conforme vai aparecendo aqui. Mas vamos lá. Quem é isento não precisa declarar imposto de renda. É uma outra confusão muito comum, tá? O direito nasce, na realidade, pessoal, da data do diagnóstico, tá? Da data do diagnóstico. Então, é possível que essa isenção ela comece a partir de quando você efetivamente, tá? A partir de quando efetivamente você teve o seu benefício concedido ou quando a sua doença foi diagnosticada, se o diagnóstico foi depois da aposentadoria, tá? Então, não existe essa situação de declaração de isenção só a partir da declaração judicial, da declaração administrativa da isenção, tá? Tranquilo? Beleza? Então, você pode recuperar os valores pagos indevidamente, respeitando o limite legal dos últimos 5 anos e ainda suspender todos os descontos, certo? Outro ponto importante é quem é isento não precisa declarar imposto de renda. Outra confusão muito comum, tá, gente? Continua sendo obrigatório a declaração do imposto de renda. A diferença é que o imposto vai deixar de ser descontado na fonte sobre a aposentadoria ou pensão, tá? E por que você tem que continuar declarando? Vamos dizer que você tem um imóvel que está alugado. Você vai ter que ofertar o crédito desse imóvel para tributação. Por quê? Porque a isenção ela é só para os benefícios de aposentadoria ou pensão ou reforma, certo? Então, aquilo que não for relacionado ao benefício previdenciário em si, não tem isenção, é só referente ao seu salário, efetivamente, como a gente diz. Tá? Tranquilo? O que vai acontecer é que o imposto vai deixar de aparecer ali no seu contra-cheque todos os meses. Tá? E você não vai precisar pagar ele lá na declaração de ajuste, referente ao valor que você recebeu de benefício, de aposentadoria e de salário. Certo? Outro ponto que o pessoal fala muito é a questão da necessidade de ser um laudo do SUS. Não, pessoal, hoje tem julgado da STJ, julgado da STF dizendo que não. Os documentos de médicos particulares também servem, desde que eles identifiquem a doença e indiquem a data do diagnóstico. Certo? Tranquilo? Outra pergunta que aparece bastante pra gente aqui. Bah, Marcos, eu tô com a doença controlada. O meu câncer tá parado, tá em remissão, ou então não aparece mais. Eu vou perder o direito? Ah, fiz um transplante de coração, fiz um transplante de rim para quem tem nefropatia. Eu vou perder o direito? Não, pessoal, você não vai perder o direito. Por quê? Porque a isenção não é temporária. Uma vez reconhecida, ela é vitalícia. Muitos órgãos pagadores de servidores públicos aposentados limitam a isenção ali há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos. Eu já vi bastante isso acontecer. A gente precisa entrar com ação judicial, então, requerendo que os valores fossem efetivamente devolvidos, né, e implantados de forma ad vitam, se fossem implantados de forma permanente, certo? Tranquilo? Nosso nono caso, assim, mais questionado, é que se a doença precisa estar ativa hoje, quando eu vou fazer o pedido. Não, né, pessoal? Não existe prazo de decadência para pedir a isenção. Então, há casos de diagnósticos de 1993, 94, 95, que ainda garantem o direito de isenção hoje, tá? Um ponto eu já falei, mas é bom a gente reafirmar aqui, né, que a isenção ela não cobre todos os rendimentos, tá? Ela se aplica exclusivamente à aposentadoria, pensão e reforma. Tá? Outros rendimentos continuam sendo tributados de forma normal. Eu não tenho isenção para esses outros rendimentos. Tá? Então, se eu tenho aluguel, se eu tenho aplicação no mercado financeiro, nada disso vai me isentar de pagar o imposto de renda. Tá? E chegando já no nosso ponto derradeiro, né, eu disse que não ia passar dos 15 minutos, é muito difícil conseguir. Gente, não é difícil. Só é difícil quando a pessoa acredita em mitos, faz o pedido errado,
e não se orienta corretamente, não apresenta a documentação adequada. Se você tem a documentação adequada, o direito ele é amplamente reconhecido, tanto administrativamente quanto pelos tribunais. A gente sabe que administrativamente os órgãos pagadores não gostam de conceder a isenção. E a gente vai acabar tendo que ingressar com o processo judicial na grande maioria das vezes. Pela nossa experiência, vários estados aqui, é mais fácil eu entrar judicial do que eu esperar, né, o provimento administrativo do estado. Certo? Outro ponto que muita gente comenta nas nossas postagens e muita gente tem dúvida é: o processo demora anos? Gente, na prática o processo não demora anos, tá? Esses processos eles costumam ter tramitação rápida, porque a gente está falando de idoso, porque a gente está falando de alguém com doença grave, tá? Existe, e portanto vocês têm uma tramitação prioritária, né? Existe um volume grande de processos, mas na teoria, né, esses processos eles andam mais rápido um pouco, né? O entendimento é consolidado nos tribunais, então não tem muito debate, né? A grande maioria das sentenças que saem procedentes, pouquíssimas têm recurso, tá? Porque a Fazenda sabe que não vai ter, não vai conseguir reverter a decisão de primeiro grau, porque os processos são instruídos de uma forma muito complexa e muito certeiras, né? Que não causam nenhum tipo de dúvida para o julgador. Quais são os grandes problemas? Laudos mal feitos ou laudos, vamos dizer assim, pouco detalhados, né? Por isso que a gente sempre pede para o cliente trazer um laudo bem detalhado para fazer uma instrução adequada, tá? Então, por este motivo, na prática não demora. Quanto tempo demora, Marcos? Um ano e meio, talvez menos, né? Na grande maioria das vezes a gente consegue a isenção já via liminar, e aí se discute o resto do processo dali para frente, mas você já para de pagar ali no máximo 2, 3 meses, o que é muito bom, né, pessoal? Porque já começa a botar dinheiro no seu bolso ali em 2, 3 meses. Né? Teve clientes, por exemplo, que pagavam R$ 2.000 por mês de imposto de renda, e vocês imaginam isso aí, R$ 2.000 vezes 5 anos, dá mais de R$ 150 mil de restituição. Né? Então, é um valor bem considerável. Bem considerável, é um processo relativamente complexo, né? Mas que ele tem uma tramitação bem ágil, bem célere, tá? Depois de tudo isso que eu falei para você, né, deve ficar com a pergunta: o que fazer a partir de agora? O que eu faço? Tá? Se você é aposentado e pensionista e já teve diagnóstico de alguma das doenças, o primeiro passo é buscar a informação correta. Tá? Buscar a informação correta, e isso você está buscando aqui. O segundo passo é entender se seu caso se enquadra na lei 773 de 88. E o terceiro é buscar orientação jurídica de confiança para avaliar se tem direito à isenção, se existem valores pagos indevidamente e qual é o caminho específico, né, para você poder buscar esse seu direito. Vamos falar um pouquinho de quais as doenças, né, que estão enquadradas lá na Lei 773 de 88, que vão gerar a isenção do imposto de renda para você. Tá? O que a gente tem aqui? Principais doenças que dão direito à isenção de imposto de renda. A lei traz uma lista específica da doença, entre elas o câncer, a cardiopatia grave, hepatopatia, que é do fígado, tá? Esclerose múltipla, Parkinson, paralisia irreversível incapacitante, visão monocular. Então, assim, mesmo que eu tenha uma cegueira de um olho, eu posso sim buscar a isenção, porque eu sou cego de um olho, então eu tenho uma incapacidade. AIDS, alienação mental, nefropatia, patopatia, o câncer, né, neoplasia maligna, como eu já falei. Então, essas são as principais doenças: AIDS, alienação mental, Alzheimer, Parkinson. Todas essas doenças eu consigo buscar para você, ou o profissional que você escolher consegue buscar para você essa isenção. Tá? São as principais doenças. Existem outras 17 doenças, existem várias, existem outras que podem trazer para você esse direito de isenção de imposto de renda, né? Mas essas são as mais comuns, são aquelas que aparecem todos os dias no escritório e que as pessoas acabam vindo buscar o seu direito. Mas se você tem alguma das doenças que eu não falei aqui, alguma doença que eu não falei aqui e quiser saber, manda mensagem para a gente ali, eu ou alguém da minha equipe vai responder para você. Opa,
vai responder para você de forma simples e direta, certo? Então, pessoal, se esse conteúdo foi útil, indique esse vídeo para alguém, né, que possa precisar dessa informação. Deixa o seu like, segue a gente, porque praticamente todos os dias tem vídeo novo, explicando um pouquinho do direito do aposentado, do pensionista. Mesmo após o término dessa microlive, nossa equipe vai acompanhar aqui, vai responder para você, né? Então segue o perfil para continuar recebendo essas informações jurídicas acessíveis, claras, diretas, responsáveis. Por quê, pessoal? Porque a informação jurídica correta também é uma forma de se fazer justiça, certo? Até a próxima.